se me ouvem assim. Sim? Tá bom? Ok. Então, desde já obrigado pelo convite e pela introdução. Vou só reiterar as coisas simples. O meu nome é Pedro Lopes. Eu sou um estudante de PhD com o professor Patrick Boras no Hasselplatten Institute em Berlim, na Alemanha. Hoje o que eu vos vou falar é do mundo móvel, dos dispositivos móveis. Vocês vão ter vários talks hoje ao longo desta JTech. A minha, apesar do tema ser Next Input, é sobre Output. Porque Output é uma das coisas mais relevantes neste mundo dos dispositivos móveis. Então o que eu vos vou falar, vou começar por falar de como eu vejo esta evolução mais recente dos dispositivos móveis. Uma das coisas que tem acontecido, e que vocês têm todos no vosso bolso, eu tenho aqui o meu a contar o tempo, é a miniaturização até um ponto extremo destes dispositivos móveis. Se não estou em erro, isto é desde os anos 80 até o iPhone G4, e o que vocês veem é que os dispositivos são menores, mas o tamanho do ecrã é maximizado. Um exemplo perfeito, este é o novo iPod Nano, cujo tamanho é extremamente pequeno, vejam a escala perante as nossas mãos. No entanto, todo o tamanho do dispositivo é basicamente um ecrã de toque. Portanto, o display é um dispositivo de output de alta resolução que está extremamente miniaturizado, cabe no nosso bolso e tem, por exemplo, a mesma resolução que o meu display do meu laptop. No outro lado, todo o input no telemóvel também foi miniaturizado até um extremo. Passámos da opção de ter 9 teclas para input de 9 dígitos e agora temos um ecrã com alta resolução também para input. Todo o ecrã, mais uma vez, input. Portanto, estamos a ter uma tendência de miniaturização extrema, e este é um trabalho do meu orientador, Patrick, que mostra exatamente isto. Isto chama-se NanoTouch, e é um dispositivo tão pequeno que não valeria a pena interagir pela parte da frente, e então o que se faz é ter um ecrã de toque atrás e interagimos pela parte de trás. Isto é apenas um exemplo de como este topologia entre display, output e input touchscreen está extremamente miniaturizado nos dias de hoje. Aliás, é por isso que temos todos telefones no bolso. Ainda mais, e isto é o que eu acho extremamente interessante e muitas das pessoas esquecem, e é por isso que os smartphones são um sucesso, não só o ecrã e o input foram miniaturizados. O que ainda é mais interessante é que nós temos tudo o que nós precisamos lá dentro. Por exemplo, giroscópios, acelerómetros, microfones, a maioria dos telefones tem mais do que um até, sensores de luz e etc. O que isto nos permite é um ambiente mais ou menos imersivo, onde podemos, por exemplo, jogar este tipo de jogos. Jogos em que, de facto, viramos o telefone de um lado para o outro, chamados tilt-based games, que utilizam acelerómetros para perceber qual a orientação do telefone. Portanto, esta inclusão do número vasto de sensores dentro do telefone, a um tamanho muito reduzido, permite que todo este mundo móvel faça sentido. Então, colapsámos os dois primeiros, temos input e output visual, portanto espacial, ou seja, o que nós vemos e o que nós tocamos, extremamente miniaturizados, e temos os sensores extremamente miniaturizados. Chegando aqui, o que nós temos é exatamente o que vocês têm no vosso bolso, portanto é o telefone atual. Como parte do meu trabalho investigador no Hasselplatten Institute, nós começámos a pensar, então, o que é que falta neste ponto? Para onde é que os telefones podem ir? E uma das coisas que nós achamos, olhando novamente para este exemplo, que eu acho muito bom, é algo aqui que ainda não está ao nível da experiência que nós desejamos. Não é a mesma experiência que, por exemplo, jogar um jogo de arcadas nos anos 80. Há algo que está aqui em falta que o telefone de facto não consegue fazer. Os gráficos são excelentes, são provavelmente melhores do que o meu computador. O input é no ecrã inteiro e a alta resolução, portanto há algo que ainda está em falta. O que eu vos vou falar nesta talk é sobre força, que é uma coisa que os seres humanos fazem naturalmente, quando aplicam os seus movimentos em qualquer superfície, mas que nos telefones perceberão porque está em falta. Então, vou deixar aqui um pouco de espaço. A primeira pergunta, meta-questão, que eu vos vou deixar aqui é: e se o telefone vos conseguisse mover a vocês? E eu vou partir desta pergunta em dois aspectos. O que eu acho é que se o telefone nos conseguisse mover a nós, poderíamos fazer pelo menos duas coisas que seriam interessantes. Uma delas é comunicar de uma forma diferente, ou seja, o telefone poderia comunicar connosco usando outro canal de comunicação que não é o display, não é, portanto, os pixels, a atenção visual que requer. E o segundo poderia dar uma contribuição diferente aos aspectos de realismo e imersão quando estamos a utilizar um telefone móvel. Então, ponto número 1, comunicação.
Quando nós comunicamos com o telefone, nós precisamos dizer ao nosso telefone para realizar determinadas tarefas. A forma típica nos dispositivos touchscreen é gestos. Sejam eles multitoque, portanto, vários pontos, vários dedos, ou um ponto apenas. O que interessa é que esses gestos são espaciais, nós dizemos de alguma forma algo que queremos que o telefone faça. Ainda mais quando nós queremos ser extremamente específicos, nós podemos desenhar formas, sublinhar coisas, ou fazer input de caracteres através do desenho desses próprios caracteres. Então, a pergunta é quase uma sucessão lógica. Nós utilizamos uma linguagem de input com o telefone, que é gestos espaciais no ecrã. E se o telefone pudesse fazer o mesmo connosco? Usar esse mesmo canal, inputs, gestos no ecrã, para comunicar connosco. Então, o primeiro trabalho que eu vos vou mostrar, que nós vamos apresentar este ano em Paris, em maio, chama-se Gesture Output e tem exatamente esta premissa. Não sei se temos som. Portanto, estes movimentos são feitos pelo telefone e não pelo vosso dedo. Este é o primeiro protótipo que fizemos, aqui com um braço robótico. Permitimos estudar a percepção que as pessoas têm se não for o dedo delas a mexer, mas sim o telefone a mexer o dedo delas. E estes são os dois protótipos móveis que nós criamos. Eu já vos vou explicar um bocadinho como é que eles funcionam, a tecnologia. Há aqui muitos detalhes que não vale a pena entrar, mas uma das coisas que nós conseguimos perceber é que mesmo que vocês não estejam a olhar, portanto, se tocarem e o telefone mexer, as pessoas conseguem discernir letras, mesmo que não conheçam este alfabeto. 76% de reconhecimento de letras das pessoas que não conhecem este alfabeto, e se forem treinadas a reconhecer o alfabeto, o reconhecimento de letras sobe até 90%. Um dos exemplos que nós temos como caso de uso é o tipo de comunicação em que não disturba o canal visual. Portanto, ela perguntou M quantas mensagens tem e o telefone responde 0, não tens mensagens. Mais uma vez ela pergunta M quantas mensagens tem e o telefone responde tens 3 mensagens. E ela sabe o que tem de fazer. Ok. Portanto, Gesture Output é um trabalho feito pelo meu colega Anne Rodot, que no ano atrasado estava connosco a fazer o seu pós-doc em Berlim, mas agora está em Bristol, e também dos meus colegas Andreas, Max, Christoph e do meu advisor Patrick. Então, recapitulando o que é Gesture Output, qual é o conceito por baixo de Gesture Output? A ideia é que o telefone consegue fazer output de gestos. Mesmo que vocês não estejam a olhar, é outro canal que vai ser utilizado. A forma como funciona são 6 motores por baixo. No vídeo vocês viram uma outra versão. Desculpem, estes são 8 motores, mas no vídeo vocês viram uma versão com 6 motores. Existe uma folha condutiva ao toque, condutora ao toque, portanto deixa passar o toque para baixo para o telefone, e não permite ser esticada, portanto é extremamente rígida. E os motores basicamente é o que se chama de pulley system, é mecânica. Existem cordas em cada extremidade desta folha. A folha está dobrada para dentro do telefone e basicamente só temos de puxar a folha para dentro. Ok, então o conceito primordial deste trabalho, a maior premissa, é que a linguagem de comunicação com o telefone passa a ser unificada. Isto para um contexto de mensagens pequenas, não vamos estar a receber uma mensagem gigante neste conceito, mas para um conceito de mensagem pequena e que não utiliza o canal visual. A linguagem passa a ser unificada, isto é, para input eu utilizo gestos, M, quantas mensagens, e o telefone responde-me com, eu seguro o meu dedo lá e responde-me com 3. O canal que vos permite, no vosso corpo, que vos permite perceber uma mensagem sem olhar, é o canal proprioceptivo.
o sistema, um dos sentidos, muitas vezes não é chamado um sentido, mas é um sentido do corpo humano, que vos permite perceber qual é a configuração dos vossos músculos, mesmo sem olhar para o músculo. Ok. Ponto número 2, e este é mais o meu trabalho. Ponto número 2, imersão e realismo. Portanto, voltamos atrás ao exemplo do carro. A grande diferença entre isto e, de facto, jogar um jogo de arcade nos anos 80 ou até conduzir um carro é que falta aqui uma experiência importante. É a experiência da força do volante. Portanto, se vocês fossem umas arcadas nos anos 80, a grande diferença, para além do que a arcada de vez em quando mexia fisicamente o chassi, é que a experiência tinha de facto forças. Havia motores dentro do volante que faziam o render de quando o carro estava a derrapar ou de vocês já não tinham mais torque e já não conseguiam virar mais. Portanto, a nossa grande questão aqui é: será que é possível, e poderia não ser possível, transpor este conceito para o mundo dos telemóveis? Andar na rua, on the go, e sentir estas forças. Portanto, a primeira coisa que eu vos vou explicar, só para não sei se toda a gente está familiarizada com o conceito de force feedback, é o que é isso. Então, estas são chamadas force feedback wheels, mas há diversos dispositivos dentro desta categoria. A ideia de force feedback é que o sistema vos consegue aplicar uma força. E enquanto vocês estão a sentir essa força que o sistema vos está a aplicar, por exemplo, o carro está a derrapar naquele lado e a roda começa a fugir, vocês aplicam uma força contrária, ou counter-force, portanto, a força oposta. A interação entre estas duas forças, o que faz sentir como experiência do utilizador, é que vocês estão a resistir a uma força. E isso é o que nós chamamos de force feedback. Infelizmente, e é fácil de olhar para este setup aqui, é longe de ser móvel, portanto este setup é bastante fixo. Quando nós estamos na rua ou a jogar com o telemóvel, o que nos acontece é que temos uma experiência diferente. O máximo que nós temos a jogar Angry Birds ou o que seja é o motor vibrotátil. Portanto, é um motor com um peso fora do seu centro, que ao rodar gera uma certa vibração no dispositivo e nós sentimos isso. É ótimo para imensas tarefas, como por exemplo feedback pseudo-áptico, que de facto tocamos numa tecla. A maioria dos vossos telefones, eu acho que quando vocês carregam numa tecla, ele faz essa pequena vibração. Mas não é exatamente o mesmo que ter uma força oposta ao nosso movimento. Então, o desafio deste trabalho que eu vos vou falar agora é fazer com que o force feedback seja portátil, seja móvel. Possamos ter uma experiência destas no comboio. Então, a primeira grande questão que nós tivemos nos últimos 6 meses é perceber porque de facto isto não é móvel. Parece-nos um pouco óbvio, mas de facto foi preciso olhar para o trabalho que já foi feito por outros investigadores e perceber quais eram as grandes dificuldades em transformar o force feedback numa tecnologia móvel. E a grande dificuldade é que a forma tradicional, a forma canónica de fazer force feedback de forma móvel é esta. É um cenário quase cyborg, isto chama-se um exoesqueleto e é extremamente usado em aplicações militares e aplicações de reabilitação. E o que basicamente isto é um conjunto de rods, não sei como dizer isso em português, de eixos e motores. Portanto, todas as vezes que vocês têm uma junta do vosso corpo que vocês querem mexer, é preciso ter nessa junta um eixo e um motor. E aliás, os exemplos que eu vos vou mostrar aqui são todos relativamente recentes e todos para um seminário específico. ForceTech é um produto que existe, vocês podem comprar. É um exoesqueleto para jogos, tipo FPS, First Person Shooter, em que vocês podem apontar e sentir determinadas forças do inimigo. E mais uma vez, é o mesmo conceito. Portanto, neste caso, tudo o que faz é ver o vosso pulso, de cima para baixo e para estes dois lados, e mais uma vez um motor aqui e diversos motores ali para mover o pulso. Esta é uma patente que faz mais ou menos o que o nosso trabalho faz, já vos vou mostrar o que nós fazemos. Em 2013, mais uma vez, vocês estão a ver o tipo de instrumentação que é preciso fazer ao corpo. Não é? Precisamos ter todo este peso agarrado a nós e precisamos ter, mais uma vez, motores e eixos que ligam o motor, que é o gerador da força, e a parte que vocês querem mover do corpo. A coisa complica quando queremos mover ainda mais do que uma parte, ou mais do que uma junta do nosso corpo. E aí temos de multiplicar toda a equação de motor e eixo. Portanto, para cada junta teremos um motor e um eixo. Este também é outro produto que vocês podem comprar.
chamado Cybergrasp. Então, o grande problema e a grande razão porque o force feedback não é móvel e não podemos ir à rua e utilizá-lo é porque os motores e os exoesqueletos não vão diminuir também. É uma restrição puramente mecânica. O motor não pode diminuir também e continuar a produzir a mesma força. Isso é fisicamente impossível. Portanto, seria interessante olhar e procurar outras soluções. Eu gosto muito deste exemplo, chama-se FlexTorque, é um trabalho de há 3 anos atrás, e é mais uma vez um exoesqueleto, isto é já altamente miniaturizado, este é um trabalho que eu gosto muito, já altamente miniaturizado, que permite jogar arm wrestling, não sei o nome, remotamente com o vosso amigo, portanto, que ele tem um ecrã, está a jogar com alguém que está, por exemplo, em Berlim. E a ideia é que mexe o vosso bíceps para frente e para trás. Mas, mais uma vez, apesar disto ser uma banda elástica, portanto, conseguimos reduzir o peso e tudo mais, temos um motor e temos um exoesqueleto. E estas coisas, pura e simplesmente, não podem desaparecer. Porque senão a força não é transmitida do motor até à junta que vocês querem ver. Então, a abordagem que nós desenvolvemos e que nós chamamos de Muscle Propel Force Feedback é o que eu vos vou apresentar agora. Portanto, nós usamos estimulação diretamente nos músculos, o que significa que não há motores e não há atuadores nenhum. Isto é como o efeito parece numa vista de debug, por assim dizer, só mostrar um músculo de cada vez. Quando estamos a jogar, o jogo atira-nos para a direita e o que nós temos de fazer é combater essa força e virar para a esquerda. Esta interação das forças, mais uma vez, exatamente mapeia com aquela ideia da force feedback wheel e gera a sensação nos utilizadores de force feedback. Nós estamos isto com diversas pessoas e de facto a interação das forças é sempre percebida como force feedback. Portanto, há até uma certa confusão, e isto é bastante interessante, nas pessoas de que esta força foi gerada posteriormente ou foi gerada anteriormente. Portanto, obviamente a força é sempre gerada pelo vosso corpo, mas como é involuntária, no sentido em que não foram vocês que decidiram que vai acontecer esta força neste preciso momento, esta junção dá então a sensação de force feedback. Portanto, o que vocês viram é que no jogo, sempre que aparece um destes moinhos de vento, o vosso avião é desviado para a esquerda, para a direção oposta. Isto é, vocês fisicamente são também desviados para essa direção oposta e têm de combater e tentar nivelar o avião. Mais uma vez, isto foi a nossa forma de mapear com aquele conceito que eu vos mostrei inicialmente do jogo de carros e da force feedback wheel com a interação entre as duas forças. Recapitulando um pouco quais são os benefícios da técnica. Portanto, não há motores e não há exoesqueleto pelas razões mais óbvias de sempre. Não é? Porque o corpo humano tem os seus motores, chamam-se músculos, e temos um esqueleto, não é exo, é ino, portanto, é os nossos próprios músculos mais os ossos. E comparando lateralmente as coisas, obviamente são aplicações distintas, mas a grande razão porque é móvel é porque não temos de instrumentar o utilizador com motores e exoesqueletos, são coisas físicas e extremamente pesadas. Obviamente nós não inventamos esta técnica. A técnica já vem desde os anos 60, onde é utilizada maioritariamente para reabilitação. Portanto, desde situações em que vocês perdem massa muscular e apenas querem criá-la localmente no músculo, até situações mais complicadas, onde as pessoas podem também ter perdido parte nervosa. É sempre utilizado este tipo de técnica. E também foi popularizada, não sei se vocês se lembram, aqueles programas de TV noturnos das 3 da manhã, onde eles vendiam este tipo de máquinas, em especial nos anos 80. Workout machines, bodybuilding, eram as keywords para ganhar massa. Ab Trainer, acho que era o nome da que havia em Portugal. Mais recentemente, na minha área, HCI, Human Computer Interaction, também existem alguns trabalhos a utilizar este. Este é o caso da Possessed Hand, do meu investigador preferido, o Kimono, em que a ideia deles era como é que nós aprendemos um instrumento novo para o qual nós não conhecemos as poses. E nesse caso o que eles fazem é muito parecido, utilizam a estimulação do músculo com eletricidade
para criar as poses que vocês não conhecem, como por exemplo aprender este instrumento que se chama koto, um instrumento japonês tipo uma guitarra deitada, e vocês aprendem as poses. No nosso caso, a experiência que nós pretendemos não tem a ver com ajudar o utilizador a chegar a um fim, isto é, aprender uma nova pose ou aprender um novo instrumento, mas é o oposto. É dar-lhe uma força em oposição à força que ele está a fazer neste momento para que ele sinta força e feedback, como por exemplo no caso do jogo. Então, acho que há aqui pessoas suficientes com lá técnico para se divertirem com esta parte. Vou só falar um bocadinho de como é que isto foi feito, porque na verdade são tudo componentes relativamente acessíveis e acho que é interessante falar disso. Então, olhando para o protótipo pela parte de trás, aqui embaixo, slide in, slide out, utilizar e sair a um telefone normalíssimo, um telefone Android, e a forma como eu sei onde é que os músculos da pessoa estão é utilizando o acelerómetro e o giroscópio. Portanto, na verdade, eu estou a assumir que as pessoas estão de facto a agarrar o telefone de uma certa forma, e mais importante que isso é o nível, basicamente aqueles níveis que vocês tinham antigamente para medir a inclinação das coisas, é o que eu uso como nível para saber que tipo de estimulação é que eu tenho de fazer e qual é a intensidade dessa estimulação para pôr os músculos numa certa posição. O telefone envia esses dados do acelerómetro ao modem Bluetooth, que está ligado a um microcontrolador Arduino. Tudo o que faz é basicamente abrir e fechar o canal de estimulação. Está preparado para 4, mas no vídeo que vocês viram são só 2. E também o que faz é mudar, usando um sinal modulado por pulse Width Modulation, o que faz é mudar as configurações do gerador de sinal. Isto é mais ou menos o standard médico para estimular o músculo até a contração. É uma onda relativamente baixa a frequência, 25 Hz, pode ir até 50 Hz, e é um pulso de 250 microsegundos. Por último, o sinal precisa ser amplificado a seguir ao sair do gerador de sinal. Existem 2 amplificadores que foram retirados do dispositivo médico e fazem uma 150 volts 100 amperes. E no final, 2 canais onde vocês ligam os vossos elétrons e põem para o músculo. Este dispositivo já está feito para 4, mas de facto só foi feito para 2. Só está neste momento equipado para 2. Uma coisa que é interessante, e que toda a gente me pergunta quando eu apresento isto, porque eu compreendo perfeitamente que tem o seu quê de bizarro, é como é que as pessoas se sentem e qual é a força do sinal. Então, vamos falar primeiro de qual é a força do sinal. O primeiro estudo que nós fizemos é exatamente para perceber qual é o tipo de forças que nós conseguimos tirar deste dispositivo. Então, a primeira coisa que nós fizemos é a pessoa está ligada ao nosso dispositivo, elétrons no palm flexor, portanto, flexor digitor profundos, o músculo que faz a vossa palma virar para dentro. Existe uma strength scale, uma balança de mola, portanto, daquelas que vocês usam para testar a vossa mala se tem os 20 kg de EasyJet. E o braço está seguro num suporte também almofadado e não permite que haja movimentações durante o teste. As pessoas foram sujeitas a 6 tipos de intensidade diferente, todas elas calibradas por cada participante e todas elas, obviamente, dentro dos limites interpessoais do que é a dor, portanto, tudo pain-free. A primeira é a menor estimulação onde nós vimos, onde o observador viu uma contração visível, e ele registra esse valor, e a sexta é a última antes da pessoa dizer, ok, estou a achar que é desconfortável, não vamos subir mais. E o resto é uma interpolação linear entre as outras. 11 diferentes durações de estimulação, 50 milissegundos, uma onda muito curta, uma duração muito curta, 100 milissegundos, é 1 segundo de estimulação. E obviamente o resultado é linear, não é? Portanto, há uma correlação, uma interação positiva entre força, intensidade e duração, no sentido em que qualquer incremento de duração, quanto mais tempo deixarmos o sinal aberto, mais o músculo vai até a sua contração final, e o mesmo com a intensidade. Quanto maior a intensidade, com mais força teremos um output de força maior. Interessantemente, acima de 400 milissegundos, mesmo para os níveis de força mais reduzidos,
produzimos mais de 3.3 Newton, que não sei se vocês conhecem este dispositivo, mas é o dispositivo comercial mais conhecido de force feedback, chama-se Phantom. Este é o braço robótico que nós utilizámos no outro projeto, onde vocês viram em cima do iPad o ecrã mover. E basicamente é um dispositivo que vos permite escrever em 3D, no ar, mas com força. Ele aplica-vos uma força atrás. Portanto, é bastante interessante para nós conseguirmos ficar ao nível desse dispositivo apenas com 400 milissegundos de simulação. Se formos observar o resultado final, em cima, no canto superior direito, temos 19 newtons de força, que é extremamente interessante. Isto é uma média de todos os utilizadores, portanto é um agregado de dados. Obviamente há pessoas que têm músculos mais fortes que outras e, por tal, geram mais força. Mais interessante que isso é o que as pessoas sentem. Portanto, juntámos um grupo de pessoas para jogarem aquele jogo que vocês viram. Portanto, o avião controlado por tilt, por virar o telefone, e precisamos as pessoas a jogarem em duas condições. Porque elas já estão habituadas, portanto, com vibração. A direção de onde vem o vento foi codificada em diferentes padrões de vibração. Por exemplo, para a esquerda e para a direita, qualquer coisa deste tipo. Elas foram ensinadas a reconhecer esses padrões para estarem confortáveis com esse tipo de jogo. E o segundo, obviamente, é com o nosso protótipo portátil na parte às vezes do mesmo telefone. Alguns resultados. Cada pessoa jogou entre 5 e 10 minutos o jogo, em ordens diferentes, obviamente. E o que era importante para nós era observar as expressões faciais dela, os comentários, e também no final fizemos uma pequena entrevista, primeiro com cada um e depois no final com todos, para perceber de facto o que as pessoas sentiram. Isto é só um agregado de alguns resultados. Na totalidade, as pessoas preferem force feedback relativamente à estimulação vibrotátil, o que é normal, porque de facto é uma tecnologia nova e dá-lhes um sentido maior das forças que estão dentro daquele jogo, que os desviam do que a pequena vibração que os telefones neste momento conseguem fazer. Todos eles acharam também que contribui para uma experiência mais interessante ao nível do próprio jogo. Parece que as forças, tivemos comentários como parece que as forças vêm do jogo, coisas assim. E isto, voltando ao início da talk, tem a ver com um sentido maior de imersão e de realismo. Obviamente estamos longe do que seria conduzir um carro ou do que seria conduzir um avião, mas apenas o pequeno facto de que neste momento o vosso dispositivo vos consegue mover e vocês têm de combater essas forças, para nós e para estas pessoas fez sentido e proporcionou um realismo e uma imersão maior. Algumas limitações, é sempre interessante falar disso, e algum trabalho que nós estamos a fazer neste momento. Voltando agora aos exoesqueletos, para não serem injustos, os exoesqueletos foram criados também por razões diferentes. Isto são exemplos reais, para assustar um pouco, mas os exoesqueletos conseguem criar força que vocês não têm. Se vocês quiserem levantar um conjunto de halteres que vocês não conseguem levantar sem esse exoesqueleto, é possível, porque isto gera força que vocês não têm, incluindo força suficiente para levantar o exoesqueleto em alguns casos. No caso da nossa tecnologia, como é óbvio, tem limites biofísicos, não é? Portanto, não vai gerar mais energia, mais força do que o vosso músculo é capaz de gerar de uma forma de uma contração natural. Aliás, em princípio gera um pouco menos, porque há dissipação de energia em vários sítios. Neste momento, para utilizar este protótipo, vocês têm de saber onde é que têm de colocar os elétrons. Portanto, há uma fase inicial de colocação que requer algum conhecimento também da pessoa que está a fazer. Caso contrário, vocês estão a atuar outro músculo que não é o que vocês escolheriam para virar, por exemplo, o telefone. Uma das formas que eu tenho estado a investigar de contrabalançar isso, e isto é bastante utilizado em reabilitação para pessoas que fazem tratamentos com estimulação de músculo, estimulação elétrica no músculo em casa. Essas pessoas também não sabem onde pôr corretamente os elétrodos, então o que existe são este tipo de roupas ou de tecidos onde o elétrodo já está no interior e vocês basicamente ligam à roupa. Aliás, em Berlim existe um ginásio, este ginásio onde vocês podem fazer o vosso workout diário, e durante todo esse workout vocês estão a receber force feedback com um fato que no seu interior tem os elétrodos. As pessoas não têm de saber onde pôr o fato, aliás isto é feito sem supervisão, porque existem fatos com diferentes tamanhos e os elétrodos estão no sítio correto. E o fato é bastante justo para que as coisas
haja contacto entre o tecido e a pele. Como eu disse no início, eu viro o telefone e eu utilizo o acelerómetro. Portanto, eu estou a assumir que as pessoas de facto estão com o telefone na mão. Se alguém fizer isto enquanto está a jogar o meu jogo, o meu paralítico pensa que nada está a acontecer e não vai fazer nada durante esse tempo, ou pensa que pelo menos os braços estão assim. Existe uma tecnologia chamada EMG, que permite, através de leitura do potencial no músculo, perceber quanto é que o músculo contraiu. E seria interessante, portanto, isto é um dos passos que nós estamos a fazer agora, integrar as duas coisas, para não depender do telefone como um encoder, não depender do telefone como um dispositivo que sabe onde é que o músculo está, mas perguntar, ou ler diretamente do músculo qual é que foi a contração que o músculo já fez. Relativamente ao desenho da forma do protótipo neste momento, portanto, este é o que vocês viram agora, não é? Conseguimos miniaturizar o suficiente para pô-lo na parte de trás do telefone, mas obviamente, e como vocês viram, utilizamos componentes mais ou menos acessíveis, Arduino, um gerador de sinal que nem sequer é muito pequeno, ainda é bastante grande, e obviamente com pouco esforço conseguimos transformar isto numa bracelet, numa bracelet bastante pequena, onde nem sequer haveria cabelagem para os elétrodos, porque os elétrodos estariam dentro da bracelet. Portanto, este é mais ou menos o passo que nós estamos a dar agora, e obviamente vocês têm seguido a tendência mais recente da discussão entre a nanotecnologia e da implantação. Acho que um passo daqui a 100, 200 anos também seria que algumas destas tecnologias possam estar implantadas dentro do nosso corpo. Concluindo, e acho que estamos dentro do nosso tempo, e voltando ao início, a ideia era perceber o que é que faltava na experiência dos dispositivos móveis atuais. E uma das coisas que falta, e nós estamos a dizer que são todas as coisas em falta, mas uma das coisas que faltava era de facto força. E a nossa forma de atingir esta força com portabilidade, que era extremamente difícil atingir se fôssemos utilizar um exoesqueleto, é utilizando estimulação elétrica no músculo. Portanto, acho que este é o final da talk. Qualquer pergunta, questão, tudo mais, estaria extremamente contente de receber essas perguntas. Desde já, obrigado. Eu posso-vos mostrar mais coisas, se quiserem também. Ora, ninguém tem perguntas? Temos ainda algum tempo, creio só. Não sei, 18. Ainda temos algum tempo? Ninguém tem... Ok, então já agora gostava de lhe fazer uma pergunta. Por acaso, tentar ouvir estas tecnologias, vocês já... aconteceu? Acho que tens próximo. Teste? Já pensaram fazer ou já fizeram algumas experiências a nível de pessoas com dificuldades motoras? Se pode, porventura, melhorar um pouco a qualidade de vida deles? Eu sei que não é como é os esqueletos, não tem aumento de força, mas se calhar com o nível de interação com o computador seria mais... conseguiria-se fazer uma interface muito mais adaptada a esse tipo de pessoas. Tem algum trabalho desenvolvido nessa área? Pensaram aplicar essa área de alguma forma? Portanto, essa é uma ótima pergunta. Uma das aplicações canónicas da estimulação elétrica no músculo é, de facto, a reabilitação. Há diversos trabalhos que versam isso e que mostram, por exemplo, como é que isso no dia-a-dia pode permitir uma postura mais correta de pessoas que não têm controle total dos músculos da mão, etc. No nosso caso, nós queremos ver como é que é possível esta tecnologia ser aplicada num contexto que não é de reabilitação e num contexto que é apenas de force feedback, não propriamente de reabilitação, mas é um dos casos de aplicação ótimos e de facto temos recebido alguns pedidos de aplicação. Se poderia ser possível, por exemplo, criar jogos que permitem a reabilitação ou que ajudem a reabilitação ou que se tornem mais divertidos a experiência da reabilitação utilizando EMS, portanto, Electrical Muscle Stimulation. Portanto, acho que seria uma aplicação possível. Mais perguntas?
Ok. Antes de mais, parabéns, Pedro, pelo trabalho. Ótimo. Pegando nesta última questão da reabilitação, eu estava a pensar nisso, de aplicar os jogos à reabilitação, tornar a coisa muito mais fun. Queria saber até que ponto o facto de teres uma postura pré-definida, isso pode ser uma forte limitação, não é? E outra curiosidade que era, tu falaste na posição dos elétrodos. Qual é que é a margem de erro que tens ali? É muito difícil, tem que ser muito preciso. Não, como é que tu resolves essa questão? Obrigada. São perguntas boas. Então, começando pelo final. Primeiro é a margem de erro dos elétrodos. De facto, depende de que tipo de músculo é que está a ser estimulado. Aqui é bastante fácil porque o braço está dividido em quase duas secções. Esta secção aqui, do lado direito, faz flexão e a secção exterior faz extensão. Portanto, um pequeno erro nesta parte é ok. Mas, por exemplo, se formos, e nós temos outros vídeos onde utilizamos também a mão, se formos até aos músculos que controlam a mão, aí pequenos desvios, no sentido de um desvio de meio centímetro ou de 1 centímetro, começam, por exemplo, a fazer que, em vez de ser este a mexer-se, mexem-se dois. Portanto, nesse ramo tem tudo a ver com desenhar formas, isso é mais product design, design de produto, perdão, do que interação homem-máquina, de desenhar formas ou de conceber uma forma mais rígida e fácil de qualquer pessoa conseguir aplicar os elétrodos, seja como eu estava a dizer, com tecido, ou até um tecido que é completamente desenhado para o vosso próprio braço e não funciona no braço de mais ninguém, e aplica com precisão os elétrodos. A primeira pergunta é relativamente à postura. Obviamente a postura é um fator com grandes implicações. Aliás, este trabalho parte de algumas assunções, não é? Portanto, de que nós percebemos como é que os músculos estão configurados para conseguir aplicar a força necessária. Uma das razões porque nós queríamos parar de utilizar os acelerómetros como encoder, ou seja, como o mecanismo que determina quanto é que o músculo foi contraído, é exatamente para perceber também se vocês estão a fazer força contra a nossa força, a favor da nossa força, para perceber se vocês já têm o vosso músculo tenso, porque já estão a utilizar os dois canais, a flexão e a extensão. Portanto, se conseguirmos perceber toda a configuração do músculo, é muito mais fácil para nós perceber exatamente que força aplicar e provavelmente aplicar a intensidade certa. Portanto, obviamente isto ainda é um trabalho em desenvolvimento. Ótima pergunta. Mais alguma? Audiência tímida. Ui, esta pergunta tem imenso veneno. Embora eu não tenha visto ninguém com os cabelos em pé, eu fiquei um bocadinho preocupado, porque o que eu vejo é que as pessoas, principalmente os jovens, passam muito tempo agarrados a jogos, e se bem que uma estimulação elétrica dos músculos num ambiente de hospital para provocar reabilitação é uma coisa perfeitamente controlada, a pergunta que eu faço é: a exposição prolongada a esta tecnologia pode ter efeitos? Há algum trabalho sobre isso? A resposta curta é não. De facto, há imensos estudos desde os anos 60 até os anos 80, 90, etc., onde mostram que o IMS, que esta técnica, não tem qualquer tipo de efeito secundário, especialmente em exposições em períodos prolongados. Agora, o que há é o mesmo que há quando vocês fazem ginástica ou musculação, ou seja, não supervisionada. É os mesmos problemas. Um deles é o chamado overflexion, sobreflexão. Portanto, se vocês aplicarem uma corrente, ou mesmo vocês fizerem a flexão do vosso próprio músculo durante muito tempo, acima do que é o limite, o limiar, vocês vão ter uma sobreflexão e no dia seguinte vão estar com o músculo cansado. Aqui, portanto, se o sistema não for calibrado para isso, portanto, não só o pain free, porque eu tive imensos participantes que disseram: não, vamos pôr mais,
suportavam mais energia ou queriam uma experiência mais divertida, mas eu via que o limiar, o angular desse músculo já estava saturado, portanto, ficávamos por ali. Portanto, é aí que os problemas existem, não no facto de ser estimulação, mas no facto de estarmos a fazer overflexion ou tensão durante demasiado tempo. Se vocês forem ao ginásio e levantarem o mesmo peso durante 5 minutos sem poisar, vocês também vão saturar os níveis que o vosso músculo permite fazer a troca e vai por simplesmente ficar cansado. Uma pequena diferença que existe, e acho que explica porque é que este cenário final aqui não é tão assustador, uma diferença que existe entre aplicar esta estimulação com elétrodos ao nível da pele e que existiria se eles fossem implantados, por mais assustador que esse cenário seja, mas não esquecer que há muitos dispositivos implantados que nós nem sequer pensamos, como pacemakers e tudo mais, é que sem passar pela pele é uma benesse. Portanto, não estamos também a estimular a pele que não precisa desse tipo de estimulação. Portanto, o que acontece é que a corrente primeiro passa pela pele e depois chega ao músculo. Neste caso, a corrente seria menor, não tem de passar pela pele. A pele oferece uma resistência ao nível de mega-ohm, é bastante elevado. E a corrente seria menor, dedicada ao músculo específico. Portanto, vejo como que este cenário, que serão 100 ou 200 anos, é interessante também ao nível do consumo energético e da sensação que a pessoa terá. Querem ver mais jogos? Ok. Este é o que vocês já viram, não é? Ok. O segundo chama-se Fight the Ninja. E a ideia é que vocês têm de fazer um swipe pelo ninja, mas quando chega a meio o vosso dedo levanta-se. E vocês têm de lutar contra essa força, baixar o dedo e completar o movimento. E o último de todos é uma experiência para dois utilizadores, que é mais